Pessoal, boa noite, sejam felizes. Aqui quem vos fala é Enéas Roncarati. E hoje vamos, aqui no Essential, no dia 29 de abril de 2025, tentar finalizar o assunto, os 7 eventos terminais do ápice da transição planetária. Gostaria de iniciar nosso encontro de hoje esclarecendo que os conteúdos trazidos aqui ao Essential, como todos já devem saber, são de exclusiva responsabilidade minha e não necessariamente tem correlação direta com o que é basicamente ensinado na Sangha ou pelo tutor e fundador da Sangha, o Saulo Nardelli. Mas nós concordamos, eu e o Saulo, em que é preciso fortalecer a noção de pessoas de segurança, em que é preciso fortalecer a estrutura emocional das pessoas, né? Durante a pandemia, por exemplo, a Sangha nunca foi tão requisitada, tão demandada. As pessoas precisavam muito da ajuda de natureza espiritual, emocional, como queiram. E isso vai voltar a se repetir, provavelmente, quando o apagão mundial sobrevier. Temos aí uma novidade, que é justamente o apagão parcial da Europa, os países de Portugal, Espanha, principalmente, e parte da França. Houve um apagão como nunca houve antigamente, né? Parece que a primeira vez que apagou tanta coisa assim foi um apagão total nesses países, revertido rapidamente, é claro, né? Mas isso deixou as pessoas muito apavoradas, né? E pôde-se perceber o o quão necessário é, na realidade, essa urgência de a gente poder cultivar mais uma estrutura emocional e espiritual mais resiliente, mais forte, mais resistente a esse tipo de ocorrência. Afinal de contas, o primeiro evento terminal de todos, que vai abrir a temporada, que a gente chama de ápice da transição planetária, é justamente um apagão mundial com 72 horas de duração, em que não vamos ter não somente eletricidade, mas também não vamos ter internet, não vamos ter telecomunicações. 72 horas depois, a eletricidade volta, mas não a internet, mas não as telecomunicações, e eu quero dizer com isso que não vamos ter TV aberta, TV fechada, streaming, etc., durante um bom tempo, meses, talvez cerca de um ano, um pouquinho menos, um pouquinho mais, tá? Queira Deus que seja bem menos, né? Mas só isso, só essa ocorrência de estarmos sem internet, sem telecomunicações, já vai deixar muita gente doida, né? Tem gente que não consegue viver sem internet hoje e isso é realmente uma tristeza. A ideia que a gente tem hoje de conduzir o Essential é a seguinte. Vou falar rapidamente aqui sobre o que são os 7 eventos terminais, nomeá-los, explicá-los por alto, tá? Em seguida, vamos abrir para perguntas, para dúvidas, né? Dado que é o nosso terceiro encontro sobre o mesmo tema, né? A ideia é aprofundar efetivamente o debate desse tipo de assunto, né? Que está na ordem do dia em função do acontecido de ontem. Então, eu vou, antes de entrar nos 7 eventos, falar rapidamente sobre as 3 prováveis causas do apagão europeu de ontem. O que se comenta na internet é que existem 3 prováveis causas. A primeira é uma causa natural, né? Eu acho que é basicamente história para inglês ver, né? Não acredito nisso. É o Ministério do Me Engana que eu gosto em ação, né? O Sérgio Sacani, né, que é um especialista em ciência, está dizendo que é uma possibilidade, mas eu, sinceramente, acho que é muito mais provável que tenha sido um ataque terrorista cibernético. Hackearam o sistema de distribuição de energia elétrica na Europa e, possivelmente, na Espanha e Portugal, esse sistema era mais frágil, pôde ser mais facilmente hackeado, e isso provavelmente foi obra de Putin, de Trump, de Israel, dos próprios países europeus. Existem vários candidatos a hacker, né? Pode ter sido obra, inclusive, de um grupo de hackers extremamente profissional, extremamente capaz de fazer isso, e não exatamente ou não necessariamente de um governo ou de um conjunto de governos, ok?
finalmente temos aí uma terceira possibilidade de causa que eu achei muito interessante também, que é justamente um grito da consciência planetária. O fato é que as nossas tecnologias artificiais, para quem não sabe, vamos nomeá-las, tá? 4G, 5G, inteligência artificial, blockchain, essas coisas todas, né? Elas criam, na realidade, campos eletromagnéticos artificiais que se sobrepõem aos campos eletromagnéticos naturais de Gaia, do planeta Terra. Para quem não sabe, Gaia é o apelido da consciência planetária. Nosso planeta Terra não é um geoide, não é uma esfera levemente achatada nos polos, isso é um geoide, solta no espaço. Não, nosso planeta tem um certo nível de consciência e não aguenta mais conviver com tanta poluição. E aí eu falo não somente de poluição em nível físico, né? Poluição química, poluição ambiental, poluição atmosférica, mas também falo de poluição da psicosfera. Note que tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos, tudo que nós falamos, tudo que nós fazemos gera efetivamente um karma positivo ou negativo, porque também gera, digamos assim, formas de pensamento, porque também gera uma energia que pode ser de natureza positiva ou negativa e que vai impregnar a atmosfera como um todo, no caso, a psicosfera. Para quem não sabe, a psicosfera é o conjunto de energias geradas pelos seres humanos, né, que residem na Terra desde tempos imemoriais. E ela está extremamente comprometida, extremamente impregnada de negatividade, está extremamente impregnada não de sentimentos puros e nobres, não de virtudes, mas sim de vícios, dos vícios capitais de sempre. Tá? É muito mais fácil encontrar formas de pensamento negativas, né, ligadas a egoísmo, a ódio, à luxúria, à gula, aos 7 pecados capitais como um todo, do que encontrar justamente o contrário, que seria o mais interessante, que seria encontrar formas de pensamento nobres, puras, luminosas, ligadas, portanto, às 7 virtudes capitais. Temos muito mais vícios do que virtudes em termos individuais ou coletivos, e é aí que precisamos nos trabalhar de modo também a limpar a nossa psicosfera. Eu dizia para vocês, então, que uma outra forma de encarar o que houve ontem na Europa é considerar que Gaia já está de saco cheio, Gaia já está gritando de desespero, porque a poluição da psicosfera é a pior de todas, e ela pode ser compreendida também como uma poluição de campos eletromagnéticos artificiais que são criados pelas nossas tecnologias artificiais, e esses campos se sobrepõem aos campos eletromagnéticos naturais existentes no planeta. O que se comenta é que debaixo da Europa, como um todo, corre uma série de linhas telúricas, também chamadas de ley lines. É como se fosse o sistema nervoso da Terra. Tá? Essas linhas telúricas ou ley lines não se encontram no plano material ou físico, mas sim no plano etérico. Os campos eletromagnéticos encontram ressonância e reverberação lá no plano etérico. O que acontece, então? Toda a energia natural gerada pela Terra e da qual ela necessita para sobreviver, como o ar que respiramos, ela é comprometida, impregnada por campos eletromagnéticos artificiais provindos das nossas tecnologias artificiais. Ou seja, é como se a Terra não conseguisse respirar direito. E ela grita de desespero, forçando, então, a sobrecarga de sistemas elétricos, de redes de distribuição de energia elétrica, fazendo com que haja um apagão. Isso é a Terra gritando. Dentre essas 3 possibilidades, uma delas é verdadeira, não sei qual delas possa ser, mas talvez seja, inclusive, um misto, né, de ataque hacker com Gaia gritando. Ok? Hoje eu estou sem relógio aqui, o relógio pifou. Deixa eu ligar aqui. Ok.
Vamos falar rapidamente aqui de quais seriam os eventos terminais, tá? Vamos lembrar rapidamente também que os eventos terminais não são um termo inventado por mim, não. Eu peguei emprestado esse termo da historiografia francesa. Luminares da historiografia francesa, como Marc Bloch e Fernand Braudel, inventaram justamente essa expressão, eventos terminais, para marcar a transição, a transformação, a mudança de um status quo para um novo status quo, de um estado de coisas anterior para um novo estado de coisas. Cheguei, no nosso encontro passado, a revelar para vocês alguns exemplos, né, de eventos terminais históricos. Temos aí a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, a queda de Constantinopla, o Concílio de Nicéia, em 325 d.C. Existem vários eventos terminais que fazem com que o que a gente conhece como civilização se transforme de alguma forma, não exatamente para melhor, infelizmente, mas ela é transformada, ela muda em suas estruturas sociopolíticas e econômicas após a ocorrência desses chamados eventos terminais. O ápice da transição planetária nesse contexto pode ser considerado um período temporal em que esses eventos terminais acontecem. Portanto, na minha compreensão das coisas, em termos de transição planetária, o ápice, que quer dizer culminância, clímax, auge da transição planetária, pode-se dizer que esse ápice tenha início, portanto, com a ocorrência do primeiro evento terminal, que é justamente o apagão mundial. Ontem nós tivemos apenas um gostinho do que vai acontecer. Imaginem um apagão mundial, planetário, que vai durar 72 horas, como eu já falei, não é? E que vai conter no seu bojo um outro evento terminal. Durante as 72 horas desse evento terminal, que é o apagão eletromagnético, também chamado de apagão mundial, também chamado de apagão tecnológico, não são os 3 dias de escuridão. É claro que de noite não vai haver luz elétrica, né? Não vai haver iluminação por luz elétrica e vai ficar tudo escuro, mas os dias de escuridão não vão mais acontecer, pertencem a uma linha de tempo que já foi revogada. Era uma pena kármica que já foi comutada, perdoada. Não vamos passar mais por esse perrengue de 3 dias de escuridão, antes que alguém me pergunte, tá? Vamos passar por outros perrengues. Mas cabe, então, explicar rapidamente o que é esse outro evento terminal dentro do apagão mundial. Nessas 72 horas que dura o apagão mundial, São Miguel Arcanjo e suas hostes arcangelicais, em aliança com seres estelares elevados e sua ciência e tecnologia incrivelmente avançadas, vão dar conta de, em apenas 3 dias e 3 noites, capturar, julgar, triar e exilar cerca de 4 bilhões de seres trevosos desencarnados. Repetindo, pouco mais de 4 bilhões, com B de bola, pouco mais de 4 bilhões de espíritos trevosos desencarnados serão capturados, triados, quer dizer, separados em conformidade com seu grau de malignidade, julgados em termos de São Miguel Arcanjo simplesmente dizer com a sua voz de trovão, né, que aquela criatura maligna está condenada a ser exilada da Terra. E efetivamente será exilada. Né? A elite trevosa será exilada através de portais cósmicos que serão abertos somente para esta finalidade, enquanto que os outros demais trevosos, que são a grande maioria, serão exilados através de naves cargueiras, né? Ciclópicas imensas que operam lá no plano etérico, do plano etérico para cima, né? E cada uma delas é capaz de levar 1 bilhão, com B de bola, 1 bilhão de criaturas, cada uma delas encapsulada, cada uma delas em sono induzido dentro de uma cápsula, com seus perispíritos sendo desfeitos, né? Para que essas criaturas possam efetivamente serem exiladas do nosso orbe terrestre. Portanto, gente, isso é uma briga de cachorro grande, como se diz, né? Ou seja, essas criaturas trevosas que já estão marcadas, que têm em suas frontes
em suas testas, um símbolo em forma de onda senoidal. Elas vão ter essas marcas trevosas ativadas assim que começar o apagão. Essas marcas vão começar a arder e doer muito. E essas criaturas trevosas só vão encontrar alívio para essa queimação, para essa dor, quando se acondicionarem dentro de jaulas magnéticas que vão, como que por encanto, materializar-se, né, perto de cada uma dessas criaturas trevosas. Não vai haver briga, não vai haver luta, não vai haver guerra como os trevosos imaginam, não vai haver batalha campal nenhuma. O que vai haver é a imposição da luz sobre as trevas, como sempre. Ok? De qualquer forma, esse outro evento terminal é extremamente interessante porque ele faz toda a diferença. Luiz Castanhedo, que é a principal fonte desse tipo de conteúdo que eu venho trazendo para vocês, faz menção repetidas vezes ao alívio psíquico que será sentido após o exílio dos seres trevosos desencarnados. Esse alívio psíquico será enorme e isso vai mudar todo o jogo da evolução na Terra. A evolução espiritual na Terra não será mais obstacularizada, não será mais dificultada pelos seres trevosos desencarnados. Só vão restar os seres trevosos encarnados, que serão também objeto, né, de exílio assim que forem a óbito, assim que morrerem, né, e vão, segundo Dona Luíse, né, vão encontrar seus óbitos rapidamente. Vale a pena repetir o que eu falei no encontro passado, né? Os seres trevosos encarnados serão como que flores murchando sob o sol inclemente do deserto, que não vão mais contar com a ajuda de seus pares trevosos desencarnados que já terão sido exilados. Por que os seres trevosos encarnados ainda estão vivos depois de fazerem tanta maldade através de séculos ou mesmo milênios? Eles sobrevivem através da vampirização energética que seus pares, que seus companheiros trevosos desencarnados fazem com os seres humanos saudáveis, né, que são vampirizados, portanto, se lhes retira ectoplasma saudável para ser imediatamente introduzido no perispírito desses seres trevosos encarnados. E é assim que eles conseguem ficar vivos. Quando essa mamadeira de ectoplasma, quando essa injeção de ectoplasma não for mais possível, os seres trevosos encarnados vão começar a ter seus perispíritos deformados pela lei da plasmagem. Esse é mais um evento terminal extremamente interessante, extremamente positivo. Por quê? Porque a gente estima que num período aí de 5 a 10 anos, no máximo, praticamente não vai haver mais ser trevoso nenhum encarnado na Terra. Todos terão ido a óbito, todos terão morrido. E notem que, segundo a própria Dona Luíse, existem de 1 a 2 bilhões de seres trevosos encarnados no orbe terrestre. Não é pouca coisa. São cerca de pouco mais de 20% da população encarnada na Terra hoje em dia. Esse povo todo, digamos que seja 1,5 bilhão de trevosos encarnados, vai morrer num período de tempo, num prazo temporal extremamente curto, 5 a 10 anos no máximo, talvez até menos, tá? Em função da lei da plasmagem, que vai voltar a operar normalmente, é uma lei natural, e vai deformar seus perispíritos. Os trevosos encarnados vão passar a procurar avidamente por tratamento de saúde que não vai existir, por remédio que não vai existir, e note, não vai ter analgesia. Isso quer dizer que a deformação dos seus perispíritos será sem analgesia nenhuma, vai doer muito. Isso quer dizer que aqueles trevosos encarnados que ainda estiverem ocupando postos de poder vão ter que abandonar esses cargos de poder para tentar sobreviver, para tentar algum tipo de remédio que dê alívio às suas dores, por exemplo. O que vai acontecer em função disso? Vai haver a transferência, finalmente, né? A transferência de poder. Os mansos, pacíficos e justos
vão herdar as posições de poder desses trevosos encarnados. Tá? É por isso que esse evento em que os trevosos perdem o poder, morrem e são basicamente exilados em seguida, por isso que esse evento terminal também é extremamente importante, é um ponto de inflexão na geopolítica mundial, daqui do plano material, é um ponto de inflexão também extremamente positivo no desenvolvimento espiritual, pessoal, ético, moral de todos nós aqui. Vai haver um momento, em breve, daqui a poucos anos, em que não vai mais haver trevoso nenhum habitando no planeta. Não teremos mais esse tipo de dificuldade que, historicamente, sempre nos obstou, sempre nos serviu de obstáculo para que nós pudéssemos nos desenvolver normalmente em termos éticos, morais, espirituais, etc. Ok? Já falei aqui, caso vocês não tenham percebido, de apagão eletromagnético, é um dos eventos terminais. Falei em seguida da captura, triagem e exílio dos trevosos desencarnados, é o segundo evento, né? Falei em seguida da morte dos trevosos encarnados e posterior exílio, é mais um evento terminal. Já falei aqui de 3 eventos terminais, portanto, tá? Vamos falar de mais um. Vamos falar da operação de despertamento físico. Notem que ela é extremamente importante, porque ela deve acontecer apenas alguns dias depois de findo, de terminado, a operação de apagão mundial, a operação chamada de apagão tecnológico ou apagão eletromagnético. A operação, que dura 72 horas, acaba. Uma semana ou 10 dias depois desse término, já vai acontecer o que é chamado de forma eufemística, né, de operação de despertamento físico. Por que isso é um eufemismo? O que é um eufemismo? O eufemismo é uma figura de linguagem com a qual a gente busca reduzir o peso das palavras, reduzir a gravidade da situação representada, né, por aquelas palavras, né? A operação de despertamento físico é um despertador. Vai haver o despertar com a dor. Despertador é isso também. Infelizmente, a dor será necessária, mais uma vez, porque ela tem sido historicamente uma grande mestra da humanidade. É justamente através da dor que, infelizmente, as pessoas terminam mudando para valer, as pessoas terminam efetivamente conseguindo mudanças efetivas. Se você colocar um conjunto de necessidades, né, que gera algum nível de dor, e um conjunto de facilidades que não gera dor nenhuma, adivinha qual é o grupo de pessoas que vai se beneficiar mais do que a gente chama de mudança? Adivinha qual é o grupo de pessoas que, experimentando a dor e não as facilidades, vai conseguir mudar com mais facilidade, de forma mais efetiva e rápida. Justamente, ninguém quer saber de dor, de sentir dor, mas ela é uma grande mestra, e isso não pode deixar de ser percebido, não pode deixar de ser, de alguma forma, percebida, né? De alguma forma percebida como uma necessidade, ainda que infeliz, do nosso atual estágio evolutivo aqui na Terra. Ok, gente? Portanto, falamos aqui de 4 eventos terminais. 2 deles são negativos, 2 deles são positivos. O exílio dos trevosos desencarnados e encarnados, né? Cada um desses exílios, né? Dependendo se o trevoso for desencarnado ou encarnado, cada um deles é um evento terminal. São eventos terminais, portanto, extremamente positivos, como eu já falei. O apagão mundial não é exatamente um evento positivo, né? Ninguém gosta de ficar sem eletricidade, sem internet, né? Sem telecomunicações, né? Por isso que a gente está listando esse evento como negativo. Mas, no final das contas, existe por trás disso, efetivamente, também um fator benigno. Nós temos, hoje em dia, a internet funcionando como uma rede maligna, não uma rede benigna, uma rede maligna que transporta, que dissemina energias de natureza negativa, de natureza trevosa. Não é à toa que a internet contém lá a dark web, né? Contém a internet bandida, né? Onde você encontra de tudo, até tráfico humano, de órgãos, não só
armas e drogas, por exemplo, né? Não é à toa que na internet você encontra pessoas que usam a internet para produzir fake news, para fazer o mal, etc. A internet, quando voltar, não vai mais ter nada disso. Será uma internet transformada, porque de cara não vão mais haver seres trevosos operando essa internet desde sempre, porque essa é a nossa realidade, de modo a nos manietar, de modo a nos manipular, de modo a nos dominar. Nós somos uma grande matrix, para quem não percebeu, operada, manipulada, controlada pelos seres trevosos. Nossa sociedade, aqui no plano material, é uma grande matrix de controle, e quem exerce o controle são seres trevosos. Está claro isso agora? Ou seja, essa situação será desfeita. Essa situação não vai mais acontecer com o exílio desses seres trevosos. Vamos falar um pouquinho da Operação Despertamento Físico, que é o quarto evento terminal. Ela é efetivamente uma operação de despertamento de pessoas, espíritos que têm vidas materiais na Terra, mas têm vidas extremamente materialistas e nada espirituais. O que a dona Luísa Castanhedo fala é que essa operação é necessária para despertar as pessoas para a espiritualidade. Notem que eu falei espiritualidade, não falei religiosidade. Tá? Esse tipo de evento em que vão haver terremotos, maremotos, sei lá mais o quê, principalmente, penso eu, no hemisfério norte, vitimando principalmente, de novo, penso eu, nações que têm um karma negativo acumulado muito grande, por exemplo, Estados Unidos, várias nações europeias, China, Rússia, Israel, né? Israel que já é um país tão novo, já com tanto karma acumulado, né? Ou seja, essas áreas todas, né? Europa, Estados Unidos, China, Rússia, Oriente Médio, são as piores áreas para se estar quando a operação de despertamento físico acontecer. Nossos videntes, nossos sensitivos, desde sempre aqui no Brasil, têm visto a mesma visão, têm experimentado a mesma visão, que é a seguinte: navios, embarcações de todos os tipos, de transatlântico a cargueiros, chegando no Brasil, vindos da Europa, vindo dos Estados Unidos, vindo do hemisfério norte para o Brasil, carregando quem? Gente, barcos, embarcações apinhadas de gente que está vindo para cá, que está sendo forçada a fazer uma migração necessária por uma questão de pura e simples sobrevivência. E essas pessoas vão chegar de pires na mão, pedindo, pelo amor de Deus, para serem acolhidas, para serem abrigadas. É aí que entra o Brasil, que é tido e havido como coração do mundo. Dizem que a Europa é a cabeça do mundo, o coração é o Brasil, né? Talvez seja isso, mas, de qualquer forma, o Brasil dará o exemplo reto e digno da caridade, do acolhimento, do abrigo, da tolerância, da compreensão, do amor desinteressado, do amor que abriga, que acolhe, que salva, do amor que transforma. Vai ser o amor em movimento e a luz em ação, como a gente fala em Sangha. Nesse contexto é que entra com força total a chamada pessoa de segurança, aquela que vai poder ser uma estação de luz móvel, né? Basta a pessoa se movimentar para lá ou para cá que ela vai gerar a luz, perdão, que ela vai gerar a luz necessária para iluminar os corações, para consolar as almas das pessoas. Essas pessoas de luz, essas pessoas de segurança, serão as responsáveis por impedir que pessoas se matem no limite, por impedir que as pessoas se desesperem, por impedir que as pessoas se lancem, né, desesperadas, né, debaixo de um trem, de um carro, né, que elas metam uma bala na cabeça. O contato com pessoas de segurança será transformador. Aqui na Sangha, o Saulo tem o curso de discipulado como uma das formas mais efetivas de transformar pessoas comuns em pessoas de segurança. Lembram que eu dizia, eu falava sobre a necessidade de sermos mais resilientes em termos de estrutura emocional? Pois é, a pessoa de segurança será assim, mas não somente isso. Ela será
o amor em movimento, ela será a luz em ação, ela será aquela pessoa que vai efetivamente conseguir disseminar algo chamado esperança. A esperança, mais do que nunca, em meio a essa operação de despertamento físico, será algo extremamente necessário para que as pessoas vejam que o túnel é escuro, mas tem luz no fim do túnel. O túnel tem saída, e a saída é para um mundo melhor. O mundo será extremamente melhorado, será extremamente mudado, transformado para melhor após esses eventos chamados de terminais. Desses 7 eventos, 2 deles são de natureza negativa, como eu já falei, são justamente o apagão mundial, de que nós tivemos um gostinho ontem na Europa, e a Operação Despertamento Físico. Todos os outros 5 eventos são de natureza extremamente positiva. Vamos aos que restam? Vamos lá. Já falamos aqui, portanto, de 4 eventos, né? O apagão mundial, o exílio dos seres trevosos desencarnados, a morte e exílio dos seres trevosos encarnados e a operação de despertamento físico, que é essa que vai vir com terremotos e maremotos. Antes de falar dos 3 últimos eventos terminais, vamos falar mais um pouquinho, detalhar mais um pouco, porque esse é o nosso objetivo de hoje também, desse nosso encontro. Vamos falar um pouco mais do que vai acontecer, do que vai acontecer em maiores detalhes, né, aqui no Hemisfério Sul. Notem que isso é produto da minha pesquisa, do meu estudo. A dona Luísa não fala o que eu vou falar para vocês agora. Ela não tem esse mistério, esse objetivo de espalhar medo e pânico. Nem eu. É claro que nem eu. Mas eu estou muito preocupado, por exemplo, com as nossas cidades praianas. Cidades como Rio de Janeiro, Salvador, Recife, Vitória. Toda e qualquer cidade na beira do mar pode vir a sofrer perrengue, sim. Não vamos ter um cenário horroroso, que era aquele cenário anterior, em que haveria um tsunami arrasador. Não, mas pode haver um maremoto, sim. Maremoto não é tsunami. Tsunami é um maremoto enorme, é uma sequência de ondas enormes e extremamente devastadoras. Mas podemos ter um maremoto que é como se fosse uma maré gigante, uma maré alta gigante, que vai avançando costa dentro de forma lenta, com uma velocidade lenta, mas de forma inexorável. Então, imaginem o seguinte cenário para que vocês possam me compreender melhor. Imaginem aqui no Rio de Janeiro que, como resultado desse maremoto, todo o cenário urbano, toda a megalópole urbana do Rio de Janeiro, isso pode acontecer também com Salvador, com Recife, ok? Imaginem que todo esse cenário urbano seja penetrado pelo oceano, seja penetrado pelo mar. Como é que fica, então? Imagina que você tem lá uma série de prédios aqui no Rio de Janeiro. Imagina que o mar vai ocupar todo o cenário urbano até o primeiro andar de tudo quanto é prédio. Imaginem isso na cabeça de vocês. Seja em Salvador, seja em Recife, seja aqui no Rio de Janeiro. Imagine que o mar vai ocupar, durante algum tempo, pelo menos, né, todo o cenário urbano, digamos, até o primeiro andar de tudo quanto é edifício. Ok? Digamos que os 10 ou 15 metros a partir do chão estejam ocupados por mar. Dona Luísa falou que vai haver um refluxo desse mar, né? Talvez não seja um refluxo imediato. Não se tem detalhes sobre isso. Existe muito pouco detalhe sobre isso, porque isso faz parte da nossa aprovação coletiva. Dona Luísa fala muito acertadamente o seguinte, que tanto o apagão mundial como a operação de despertamento físico, essa que tem maremoto e terremoto, serão as últimas provações coletivas da nossa humanidade. Temos que passar por elas e vamos pensar no seguinte, vai ter perrengue sim, mas vai ser uma coisa muito mais suavizada do que seria no cenário anterior, que foi completamente transformado por intervenção direta do nosso governante planetário, nosso amado Mestre Jesus Cristo. Repetindo, o Cristo Jesus, na condição de governante planetário, juntamente com Deus Pai e Mãe, deliberou mudar o cenário completamente, suavizando-o, portanto. Tá? Teremos, sim, perrengue aqui no Hemisfério Sul, mas vai haver muito mais devastação, muito mais destruição
lá no hemisfério norte. Eu creio que a verdadeira devastação vai acontecer no hemisfério norte. Porque para ver, se você pensar um pouco comigo, para ver uma mudança geopolítica total, radical, é porque países extremamente bélicos, né, como China, Rússia, boa parte da Europa, né, Estados Unidos, né, vão ter que ser desmontados, vão ter que ir à breca, né, vão ter que, infelizmente, sofrer na carne, efetivamente, os desmandos históricos e o karma acumulado, no caso negativo, o karma negativo acumulado ao longo das épocas em que fizeram bobagens. Vamos notar que existe uma correlação de natureza kármica entre o destino de cada nação e as bobagens que essa nação fez ao longo do tempo. Aqui no Brasil, nós temos 500 anos de história, né? Nós temos 3 grandes pecados capitais, somente 3 grandes pecados capitais, e essa é uma boa notícia. Primeiro, a abolição tardia da escravatura, primeiro grande pecado capital no Brasil. Segundo, a Guerra do Paraguai, uma guerra boba, imbecil, que morreu muita gente. E, finalmente, o único pecado capital brasileiro que ainda acontece até os dias de hoje, que é o extermínio ou genocídio indígena. Nós ainda matamos nossos índios de forma direta ou indireta até hoje. Ok? Gente, já falei bastante aqui do que será essa operação de despertamento físico. Para, basicamente, concluir essa parte, falemos, portanto, de quando isso começa. Por que eu resolvi mudar, inclusive, as temáticas do Essentium para falar só de transição planetária? Caso vocês não tenham percebido, estamos desde o Essentium passou a ser quinzenal, né? Desde que a gente começou a falar esse ano, de novo no Essentium, estamos tratando de transição planetária. Já notaram? Por quê? Porque, por exemplo, desde o dia 13 de abril passado, há praticamente pouco mais de 2 semanas, que temos uma novidade, que é a seguinte: o processo todo do ápice da transição planetária, que se inicia com o apagão mundial, vai ter início agora nesse ano de 2025. Não se sabe a data exata. Dona Luiz Castanhedo fez uma live no dia 13 de abril e ela iniciou sua fala na live dizendo exatamente isso. O conhecimento antecipado da data exata do apagão mundial é privativo de Jesus Cristo e de Deus Pai e de mais ninguém. Nem os seres estelares, nem Miguel Arcanjo têm ideia de quando efetivamente vai se dar essa data em termos exatos, mas eles têm uma noção bastante aproximada da época em que isso vai acontecer. Explicando melhor, não se sabe a data exata, mas sabe-se que vai ser dentro de um período temporal específico. Temos informação, portanto, que vai ser agora em 2025, mas também temos informação que o apagão mundial, e que vai faltar energia elétrica, não vai acontecer quando for inverno no hemisfério norte. Quando é que começa o inverno no hemisfério norte? Quando é verão aqui no sul, não é? E quando é que acontece isso? Em dezembro. Em dezembro, pouco antes do Natal, começa o inverno no hemisfério norte e começa o verão no hemisfério sul. Aqui no Rio, começa a fazer calor já em outubro, novembro. A gente sabe disso, né? Mas por que não vai acontecer? Né? Lendo o segundo livro lá da Dona Luiz, O Apagão e a Magnífica Operação de São Miguel Arcanjo, é o nome do segundo livro, a gente entra em contato com um comentário feito pelos seres estelares em que eles dizem exatamente isso. Não vamos fazer apagão mundial durante o inverno no hemisfério norte, porque deixar os habitantes, né, dos Estados Unidos, da Europa, sem calefação interna, sem aquecimento em suas casas durante 72 horas, equivale a condená-los a morrer de frio, a morrer de hipotermia. Essa é a razão pela qual isso não vai acontecer quando for verão aqui no hemisfério sul e inverno lá no hemisfério norte. Portanto, vai acontecer em algum momento agora em 2025, mas não quando começar o nosso verão. Isso aí faz com que a gente tenha um período um pouco mais restrito de tempo. Então, digamos que comece de agora até
meados de final de novembro, início de dezembro. Temos uma outra informação que nos foi passada 2 dias atrás, né? Os seres estelares falaram com uma pessoa que foi se tratar numa nave hospital. Eles deram lá com a língua nos dentes, né? Possivelmente falaram isso para que nós soubéssemos, né, o que eles sabem. O que eles sabem? É que provavelmente, a probabilidade é alta, portanto, tudo terá início, o ápice da transição planetária terá início, o apagão mundial terá início quando da transição entre uma estação e outra. Quando é que isso acontece? Nos dias chamados de solstício. O solstício de inverno aqui no Brasil, por exemplo, acontece no dia 20 de junho. Portanto, o dia 20 de junho é uma data candidatíssima, repito eu, para que o apagão mundial comece. Porque é nesse solstício de inverno aqui no hemisfério sul que começa o inverno aqui no sul e lá no hemisfério norte começa o verão. Ok? Por outro lado, se for verão lá no hemisfério norte, ninguém vai precisar de calefação interna, né? Vai dar para fazer com tranquilidade. Portanto, a operação que vai deixar sem eletricidade todo o planeta, porque durante essas 72 horas de apagão mundial não vai haver eletricidade, né? Gerador nenhum vai funcionar, é necessário se ater também a esse detalhe, nenhum tipo de máquina que dependa de espectro eletromagnético vai funcionar. Isso quer dizer que não vai ter gerador de emergência de hospital, de aeroporto, de centro comercial, de nada funcionando durante esses 3 dias e 3 noites. Portanto, quando for verão lá no hemisfério norte, vai ser uma época ideal para que haja o apagão mundial lá no hemisfério norte, porque ninguém vai morrer de frio, ok? Podem haver outras mortes, né? Mas, como diz a dona Luísa, quando insistentemente perguntada, e a galera que estiver numa UTI, dependendo de energia elétrica para ficar vivo? E quem tiver em elevador, quem tiver em avião, quem tiver sabe-se lá onde, ela sempre responde da mesma forma. Todo mundo vai estar onde tiver que estar quando isso acontecer. Nas entrelinhas, pode-se compreender, né, que cada um já tem um destino meio que selado, meio que marcado. Talvez sim, talvez não, né? Eu não sei dizer para vocês se o destino de cada um de nós está selado, marcado a esse ponto. O próprio fato de eu estar falando essas coisas todas para vocês, o próprio fato de a gente estar gravando esse Essential, o próprio fato de que outras pessoas vão entrar em contato com isso que eu estou falando, e eu estou aqui dizendo o quê? Que não é interessante que você esteja em lugares praianos como Rio de Janeiro, como Recife, como Vitória, como Salvador, ou ainda que não é interessante que você esteja nos Estados Unidos, na Europa, no dia 20 de junho, por exemplo. Tá? Qual é a outra data de solstício? Nós temos aqui a transição de outono para inverno no dia 20 de junho. Portanto, o dia 20 de junho é uma data candidatíssima, segundo seres estelares, a acontecer o apagão mundial, e aí tem início tudo. Vamos lembrar que o apagão mundial vai ser seguido 2 semanas depois pela Operação Despertamento Físico. Essa, sim, é a operação a ser temida. Tá? A outra data de solstício é o dia 22 ou 23 de setembro. Não me lembro agora se é 22 ou 23, mas, de qualquer forma, é o solstício chamado de solstício de primavera. É quando o inverno vira primavera. Ok? Nessa data, existe a transição da estação do inverno para a estação da primavera. É mais uma data candidatíssima, essa data de 22 ou 23 de setembro, para que tudo tenha início, portanto. Ok? Tenho tido uma intuição forte também em relação ao dia 25 de julho, como se ele fosse um limite. Por quê? Porque o dia 25 de julho é o dia fora do tempo no calendário maia, que é um calendário feito com base nas 13 luas ao longo do ano inteiro, e é muito, muito mais exato, muito mais acurado do que o nosso pobre calendário gregoriano, tão falho. Portanto, o dia 25 de julho, para mim, pode ser uma espécie de limite ou de limitador. Eu não sei exatamente como
situar ou como explicar para vocês. Eu apenas sinto que talvez, por exemplo, se não for no dia 20 de junho, vai ser do dia 26 de julho até, digamos, o dia 22 ou 23 de setembro, ou até um pouquinho mais. O ideal, a situação ideal, era a pessoa não estar numa área provavelmente vítima de um maremoto, pelo menos, né? Um terremoto pode acontecer em qualquer lugar, ok. Inclusive aqui no Brasil, né? Temos tido alguns terremotos de baixa intensidade, aqui no Brasil também, mas é claro que quem tiver na Europa, Estados Unidos, né, Oriente Médio, China ou Rússia, vai ter que encarar muito mais terremoto. Quem tiver aqui no Hemisfério Sul, em cidades praianas, vai ter que encarar maremoto, não tsunami. Quem tiver no Hemisfério Norte vai ter que encarar tsunami. É isso que eu acho. Note que eu estou dizendo que é isso que eu penso, eu, Enéas, tá? Que pesquiso e estudo essas histórias já há décadas. A dona Luísa não fala nada disso. Quando insistentemente perguntada, como eu já enchi o saco dela, perguntando, dona Luísa, quantas pessoas vão morrer, por exemplo? Como é que vai ser essa operação de despertamento físico? Vai ter terremoto e maremoto aberto? Aonde exatamente? Ela diz assim, não tem informação sobre isso. Não me falam, não é minha missão, não é para isso que eu estou aqui, e ela está corretíssima, ela está certíssima. A missão dela é espalhar a esperança, e não medo, terror ou pânico. Mas eu também não quero espalhar terror, medo, pânico, etc. Mas é necessário que nós tenhamos algum nível de informação sem que tenhamos também medo disso. É preciso lidar com isso com coragem, é preciso ser uma pessoa de segurança para dizer, olha, do ponto de vista frio, do ponto de vista objetivo, é uma questão de se saber onde é que você tem que estar, né? E o que você pode fazer efetivamente para não ser mais vítima do que outros serão, com certeza. Então, de cara, a dona Luísa fala para que a gente tenha uma pequena quantidade de mantimentos e água, pilhas, velas, etc., durante esses 3 dias e 3 noites em que vai durar o apagão mundial. O último detalhe eu vou dar agora. Tá? Ela pede encarecidamente também que ninguém saia de casa, principalmente nas cidades grandes. Por quê? Porque os seres trevosos vão estar dando seus últimos estertores, né, de maldade, vão estar fazendo, digamos assim, operações malignas em que vão ser capazes, antes de serem capturados, né, de extrair ectoplasma dos seres viventes aqui na matéria e se materializarem, vão materializar-se a si próprios e aos seus corpos horrendos para tentar matar as pessoas, nem que seja de susto. Existe, portanto, esse tipo de, digamos assim, pormenor extremamente importante. Por isso é que é extremamente importante que você não saia de casa, que você use a oração, use a energia da oração, que você reze, que você ore sim, que você congregue à sua volta, em torno da sua casa, o que a dona Luísa chama de bolha evolutiva. O que é uma bolha evolutiva? É um conjunto de energias eletromagnéticas extremamente positivas, elevadas, geradas por você mesmo, pelas pessoas que estão contigo, porque estão todas calmas e serenas, orando direto, pedindo a intervenção do Cristo direto, pedindo a intervenção de Maria de forma direta, pedindo a intervenção de Deus de forma direta. A oração, nesses casos, será extremamente necessária. Há uma lei oculta que diz assim, você quer ajuda? Peça ajuda. O que diz a Bíblia? Bata na porta e a porta abrir-se-vos-á. Mas você tem que bater na porta para que a porta seja aberta. Tá? Ou seja, a oração, não a meditação, a oração vocalizada, não gritada, mas vocalizada de forma que você ouça a sua própria voz em alto e bom som. A oração vocalizada será extremamente necessária nessa época de transição planetária, de ápice da transição planetária. Uma prova disso é que a dona Luísa também fala que as nossas orações já estão sendo amplificadas. O alcance das nossas orações está sendo presentemente amplificado. Isso quer dizer que uma oração que tinha um quanto de energia, quando proferida em voz alta,
quando proferida com o coração, de forma sincera, honesta, né, ela antigamente tinha um quantum de energia. Hoje, esse quantum de energia é multiplicado por 10, por um fator que eu desconheço, mas ela está sendo extremamente amplificada e ainda está em tempo. Eu faço isso todo dia. Eu nunca fui uma pessoa de rezar tanto como hoje em dia eu rezo. Eu rezo por o quê? O que eu peço? Eu peço mais suavização dos efeitos negativos e destruidores de terremotos e maremotos, tão característicos de um ápice de transição planetária de civilizações tão pouco evoluídas como a nossa. Eu peço, não é por mim, eu peço por todos. Eu peço, portanto, por suavização e peço a vocês que orem também pedindo por mais suavização. Isso é pedir por graça e misericórdia, isso é pedir pela misericórdia divina, isso é pedir piedade, isso é pedir por compaixão divina. Você pode usar todas essas palavras, mas não deixe de usar o termo suavização. Peça expressamente por mais suavização dos efeitos destruidores e negativos de terremotos, maremotos, etc., esses efeitos destruidores do ápice da transição planetária no mundo todo, em especial no Brasil, porque aqui no Brasil nós sabemos que, sendo o coração do mundo e a pátria do Evangelho, como diz um livro seminal, clássico da espiritualidade, escrito por Humberto de Campos, prefaciado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier, é claro, né? Como diz esse livro, o Brasil se encarregará de alimentar o resto do mundo quando esse tipo de situação geopolítica se inverter, quando a mesa for virada. Para vocês terem uma ideia, o vídeo 114 de Dona Luíse, que intitula-se Como Ficará o Brasil Após a Operação Despertamento Físico, contém as seguintes palavras, ipsis literis, ao pé da letra: o Brasil será pouco afetado e terá suas plantações e seus rebanhos preservados. Ponto. Não se fala mais nada. Nas entrelinhas, lê-se, ou é possível ler, segundo eu penso, que o Brasil será pouco afetado comparativamente falando, quando você compara a situação do Brasil com a situação da Europa, ou dos Estados Unidos, ou do Oriente Médio, ou dessas áreas todas que vão ser efetivamente mais intensamente impactadas. Dona Luiz também fala, minha produção está me lembrando aqui, para rezarmos, né, pedindo a paz no mundo, ela também é necessária. Para rezarmos pedindo a conclusão exitosa, com sucesso, do convencimento dos filhos de Tomé. Quem são os filhos de Tomé? Tomé era um discípulo de Jesus que só acreditava se visse. Tanto que, quando Jesus ressuscitado apareceu na frente dele, foi Tomé que meteu a mão no corpo materializado de Mestre Jesus e meteu a mão nos machucados, né? Nas chagas crísticas, né? Dizendo: se tu és mesmo o meu mestre, né? Quero poder tocar-te, né? E Jesus concedeu, né? Dizendo que pena que você precisa me tocar, eu estou aqui na tua frente, você me vê, precisa me tocar, né? Os filhos de Tomé são os espíritos errantes que precisam ser convencidos a buscar refúgio, buscar abrigo nos postos existentes, não postos de saúde, não, mas nos postos de socorro existentes no umbral, nas colônias umbralinas, nas colônias que estão sendo, inclusive, já foram, estão sendo ainda ampliadas para receber essas pessoas, esses espíritos errantes que estão na erraticidade. Tá? Por que se está convidando esse tipo de espírito errante para tomar abrigo em colônias espirituais que, é evidente, vão servir de abrigo para eles ou para elas? Porque vai haver uma espécie de tempestade lá do outro lado da vida, lá no que a gente chama de umbral, lá no que a gente chama de plano etérico, ou no que a gente chama de plano astral inferior. A primeira ou segunda subdivisão ou subplano do astral, também chamado de planos astrais inferiores, né? Onde o umbral existe, né? Esses planos dimensionais ou conscienciais vão ser extremamente sacudidos.
quem tiver lá vai ser pego, se não tiver abrigado numa colônia astral, né? Que vai ter ciência e tecnologia que a gente não faz nem ideia para proteger as pessoas que estão lá dentro. Quem não tiver sob abrigo dessas colônias, segundo Dona Luísa, vai ser pego como se fosse no meio de uma tempestade fluídica, né? Não vai conseguir parar em pé, não vai conseguir parar de jeito nenhum. Vai ser um tormento e isso vai gerar um trauma desnecessário nesse tipo de espírito errante. Portanto, a instrução é que rezemos pela paz mundial, pelo convencimento dos filhos de Tomé a tomarem abrigo nas colônias astrais, para que rezemos também para que espíritos em forma de rãs, recentemente libertos do astral inferior, dos umbrais, não consigam levar a cabo suas operações malignas. É interessante, sim, rezar diretamente, pedindo o concurso direto de Mãe Maria para a paz mundial e de Nosso Mestre Jesus para que os seres trevosos inferiores, né, que não conseguem fazer outra coisa a não ser o mal de forma insistente ao longo de séculos ou milênios, para que esses seres não consigam mais perpetrar suas operações malignas. Podemos rezar de forma direta, de forma objetiva, de forma específica, portanto, pedindo exatamente coisas assim. Ok, gente? Deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui. Sim, eu também eu rezaria, como tenho feito, tá? Eu peço sempre nas minhas orações pela proteção aqui no Brasil de cidades como Rio de Janeiro, onde atualmente resido, cidades como Vitória, Salvador, Recife. Por quê? Porque são cidades praianas à beira-mar que provavelmente vão ter que enfrentar maremotos de baixa intensidade, mas potencialmente letais, né? Vejam que no livro que eu li, que é o segundo, está escrito lá o seguinte: o maremoto vai avançar lentamente, mas vão haver muitas pessoas que simplesmente não vão ter o grau de desapego material necessário e suficiente para que a pessoa largue tudo, saia correndo, né? Nem que seja só com uma mochila, para salvar a própria vida. Vai ter gente que não vai querer deixar para trás seus apegos, né? E vai perecer no processo. Ok? Existe também o que a gente chama de rede deletéria, que foi já desativada pelos seres estelares, né, em conjunto com a espiritualidade superior terrestre. Essa rede deletéria, ela tinha aqui no Brasil 3 cidades, 3 megalópolis centrais em que ela operava, a partir das quais ela operava, que eram São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, né? Não à toa os 3 principais centros decisores do Brasil. Essa rede deletéria foi desmontada e transformou-se em rede benigna, portanto, ela já está gerando uma energia benigna, positiva, ok? Mas isso leva tempo até a gente virar essa mesa, até fazer com que esse tipo de energia seja de natureza somente positiva e nada negativa. É preciso concurso das nossas orações, é preciso amor, é preciso caridade, é preciso consciência, é preciso oração, é preciso serviço desinteressado e abnegado, é preciso amor em movimento e a luz em ação, é preciso pessoas de segurança para que as transformações efetivas e definitivas possam acontecer. Tenham isso em mente, tenham isso nos corações de vocês, e quem puder fazer caridade nesses momentos extremamente preciosos em que a caridade precisa ser feita por alguém e ela é a oportunidade da caridade redentora, do trabalho redentor. Essa oportunidade é apresentada para você que aqui me ouve. Não se esqueça disso, lembre-se disso. Chama-se de trabalho redentor, por quê? Porque é redenção também do que a gente está falando. O trabalho é redentor, a oportunidade de caridade é redentora. A oportunidade de você auxiliar fraternalmente, de você ser solidário, de você fazer doação de alimento, de vestuário, de calçado, do seu tempo, do seu trabalho, da sua atenção, do seu carinho, do seu afeto, do seu amor. Isso é caridade também e principalmente. Vai ser extremamente necessária. Primeiro vamos fazer caridade com quem for atingido
e vitimado aqui no Brasil. Depois, vamos fazer caridade com o resto do mundo. O Brasil, geopoliticamente, será líder mundial, não porque vai ter exército, não porque vai ter bomba atômica, nada disso. Por esse soft power, que vai ser um great power, que vai ser um poder imenso, que é o poder da caridade, que é o poder do auxílio fraternal, feito de forma desinteressada, dedicada e extremamente abnegada. O resto do mundo vai se curvar ao poder da caridade do Brasil, porque é disso que se trata também. Por isso, aqui na Sangha, precisamos formar no discipulado pessoas de segurança. Por isso, pessoas como Saulo Nardelli são necessárias no Brasil hoje. Por isso, pessoas que efetivamente saibam o que vai acontecer, não tenham medo. Não tenham medo, porque medo é o que alimenta os trevosos. Pelo contrário, possam se alegrar, porque vai haver muita mudança positiva e vem aí os eventos terminais positivos. É preciso que haja alegria. A alegria é necessária. O Brasil já faz bonito lá do outro lado. Sabe por quê? Eu falo para vocês porque eu leio e estudo muito sobre isso. Tá? Lá do outro lado, no umbral, as brigadas brasileiras, quando chegam nos desastres para dar conta de recuperar, de resgatar os recém-vitimados fatalmente, as brigadas brasileiras são as únicas que chegam cantando. Elas já chegam cantando. E a cantoria que as brigadas brasileiras efetivamente fazem acontecer assim que chegam nos locais vitimados por catástrofes, só o canto dos brasileiros já começa a modificar para melhor aquele ambiente. Você começa a transformar energeticamente para melhor aquele ambiente só com o som da tua voz cantando. Tem ideia do que é isso? Fazem noção do que é isso? Lá do outro lado, você sente tudo a uma potência inimaginável. Um eu te amo, um eu te odeio lá do outro lado tem um fator 100. Aqui é fator 1 no plano material. Lá do outro lado, um eu te amo vai a centésima potência em termos de intensidade emocional, em termos de intensidade energética. Tá? Um eu te amo, um eu te odeio falado aqui tem uma intensidade específica, fator 1. Um eu te amo, um eu te odeio falado do outro lado da vida, após a morte, né? Tem o fator 100. Tem noção de que é isso? Aqui no Essential vamos estudar o que é a morte. E a morte é apenas uma passagem para a vida maior, com V maiúsculo, com M maiúsculo. Vocês têm noção do que é isso? É preciso não temer a morte, mas, de alguma forma, saber que ela é um processo natural, porque o nosso tempo aqui um dia vai se findar, mas a vida não se finda. Portanto, os dois únicos recursos mais preciosos que temos aqui, que são o tempo de vida que cada um de nós tem e a energia que nos resta de vida também, tempo e energia precisam ser utilizados de forma sábia, com sabedoria. Como é que você vem usando seu tempo? Como é que você vem usando sua energia? Pense nisso. Vamos voltar aqui rapidamente a falar sobre os 3 últimos eventos terminais que são extremamente positivos. Eu quero falar deles, tá? E talvez no nosso encontro que vem eu me aprofunde um pouco mais neles. O 5º evento terminal é extremamente positivo. Eu pensava que ele só fosse ocorrer quando o último ser trevoso fosse exilado da Terra. Recentemente, Dona Luiz falou que não necessariamente. Ainda vai ter gente trevosa encarnada na Terra quando o Cristo voltar. O Cristo vai voltar de uma forma extremamente magistral e sui generis. Ele será materializado, ele vai se materializar em milhares de lugares ao mesmo tempo, num fenômeno chamado ubiquidade, em que apenas seres de extrema luz, extremamente evoluídos, somente esses seres desse cabedal, desse naipe, conseguem fazer isso. Tem noção do que é isso? Uma criatura se materializar à vista de todos em milhares de lugares ao mesmo tempo. Não vai ficar só nisso. Mestre Jesus vai projetar uma fala telepática nas cabeças de todos nós. Ninguém vai deixar de ouvir Jesus, apenas os trevosos encarnados, infelizmente, dada a sua condição
de trevas internas. Mas, quando o Apocalipse da Bíblia fala assim, e todo olho o verá, e todo ouvido o ouvirá, por que isso acontece? Por que foi feito assim? Por que esse tipo de palavreado bíblico corresponde à realidade? Pelo simples fato de que será uma projeção telepática poderosíssima que apenas o governante planetário pode realizar. Isso quer dizer que todo mundo que estiver aqui, vivo, na matéria, vai poder vê-lo e vai poder ouvi-lo. Dona Luísa fala simplesmente o seguinte: a quantidade de conversões, não ao cristianismo, mas ao Cristo, será absurdamente alta. A quantidade de conversões das pessoas ao Cristo, assim que Jesus fizer sua aparição magnânima, será enorme, será absolutamente enorme. Todo mundo vai bater cabeça para Jesus. Essa é que é a grande verdade. Esse evento terminal, portanto, é extremamente positivo. Trigueirinho já dizia que quando o Mestre Jesus colocar seu corpo luminoso aqui para baixo, quando num falar um pouco mais poético, né? Quando o Mestre Jesus pisar no plano etérico da Terra, o plano etérico da Terra e todos os seus outros planos se transformam, como que da água para o vinho, em alguma coisa muito melhor, porque ele vai elevar a voltagem espiritual de todo mundo, de tudo quanto é ambiente. O umbral vai acabar de, basicamente, ser colapsado, né? Vai haver umbral, somente um pedacinho de umbral para receber os últimos trevosos ainda encarnados, que ainda vão estar morrendo e vão precisar ser exilados, mas assim que o último trevoso for exilado, o umbral desaparece de vez. O umbral não vai mais existir, portanto, na Terra regenerada, no mundo chamado de regeneração. Dona Luísa diz assim: quando Jesus fizer sua materialização, sua projeção telepática, estaremos todos nós aqui na Terra com ambos nossos pés cravados no mundo de regeneração. Ela diz assim: quando começar o ápice da transição planetária, quando o apagão mundial vier e os seres trevosos encarnados em 72 horas forem exilados, um dos nossos pés já vai ser colocado nesse futuro mundo de regeneração. O segundo pé vai ser colocado lá quando o Cristo fizer a sua aparição magnânima, quando fizer a sua projeção telepática, porque todo mundo vai se apaixonar por ele de novo. Tudo quanto é gente, tudo quanto é pessoa, não interessa a religião, vai se apaixonar pelo Mestre, pelo que ele vai fazer e falar durante sua materialização, que vai ser temporária, obviamente, né? Mas vai ter uma força absoluta, é incrível, e vai ser o que a gente chama de ponto de inflexão absoluto. A partir daí, o jogo vira de vez. Tá? O jogo vira de vez. Okay? Existem mais dois eventos terminais absolutamente positivos. Né? Eles são chamados. O sexto evento, portanto, o quinto é a volta de Jesus. O sexto evento é chamado de a grande descida. O que é isso? Quem vai descer? Os seres elevados, os seres estelares elevados, os ETs elevados, como você queira chamá-los, vão fazer sua descida de planos dimensionais superiores até o plano material. Isso quer dizer que, seguindo um protocolo operacional para se apresentar formalmente para nós, esses seres estelares elevados, nossos irmãos mais velhos das estrelas, vão efetivamente, primeiro, por exemplo, começar a povoar os céus com suas naves. Ninguém vai poder dizer que não viu nada no céu, porque todo mundo vai estar vendo ao mesmo tempo um montão de nave, de tudo quanto é tamanho, de tudo quanto é formato, nos céus da Terra. Em seguida, essas naves vão dar espetáculos de luzes, espetáculos de balé no céu. Ninguém vai poder dizer que isso é uma espécie de hipnose coletiva ou coisa que o valha. Esse tipo de bobagem, né, vai cair por terra no ar, porque todo mundo vai estar olhando para cima e abismado vai estar vendo a mesma coisa. Em seguida, os seres elevados vão marcar dia e hora para se apresentarem. Mas antes, olha que interessante,
seguindo esse protocolo em que eles se apresentam gradualmente para nós, eles vão marcar um dia para se apresentar primeiro holograficamente. Então, sabe o que eles vão fazer? Segundo a nossa fonte, Dona Luíse, eles vão fazer projeções holográficas de todas as raças existentes nesse nosso quadrante do universo. Tá? Ou seja, existem mais de 630 raças nesse nosso cantinho do universo, todas elas serão formalmente apresentadas a nós através de projeção holográfica com todo mundo vendo. Tá? Não vai ter telepatia aí, mas nessa hora, nessa época, vai ser possível apontar lá uma câmera de TV, porque as telecomunicações já terão voltado, tá? E todo mundo vai ver isso, ok? Até que vai chegar o dia em que, efetivamente, os seres elevados vão combinar dia e hora para se apresentar materialmente, fisicamente para nós. Tá? E vão nos propor o seguinte, uma troca. Você me dá todo o armamento nuclear que você ainda tem e eu te dou uma ciência e tecnologia que você não sabe nem que existe para resolver um montão de problema aí na sua questão de reconstruir o que você chama de mundo terrestre. Aí do governo que disser não. Note-se que os seres estelares não precisam fazer esse pedido. Para quem não sabe, eu conto agora. Por que vocês acham que o anticristo da vez, que é o Vladimir Putin, não usou ainda bomba atômica nenhuma, nem aquelas ogivas atômicas táticas, aquelas bombas atômicas menores, lá na guerra da Ucrânia? Porque ele não consegue, ele não pode. Os seres estelares já receberam uma ordem de Jesus Cristo direto, que disse assim, vá lá, avise esses loucos, né, que fazem as guerras, que eles não vão poder usar as bombas atômicas dele e deem demonstrações do vosso poderio. Então, eles já foram lá, já desabilitaram uma boa parte das ogivas nucleares existentes ao redor do mundo. E é feito mais ou menos da seguinte forma. Chegam lá na Rússia, na China, nos Estados Unidos e dizem assim, olha só, sabe aquela sua base ultra secreta, cheia de bomba atômica que você acha que é secreta? No dia tal, na hora tal, olha para o céu, a gente vai estar ali no céu, vamos fazer uma aparição rápida e, em seguida, façam um levantamento das suas ogivas. Vão perceber que uma parte delas foi desabilitada para nunca mais ser usada. Eles fazem isso assim, ó. Já fizeram isso. Essa é a razão pela qual a gente ainda não teve, não vamos ter, né, uma conflagração nuclear de novo. Tá? Isso já aconteceu no passado, mas deixa isso para lá. Muito bem. Note que os seres estelares elevados vão propor, portanto, essa troca. Me dê aí, por favor, né, governos do mundo, líderes do mundo, né, vamos fazer uma troca. Vocês me dão aí as ogivas nucleares de vocês e vão receber em troca ciência e tecnologia inimagináveis para curar câncer, para fazer com que você consiga alimentos, né, que não serão mais processados, para fazer com que você consiga tudo de bom que você acha que só vai conseguir depois de séculos de pesquisa. Vamos conseguir isso de uma hora para outra. E aí do governo que for tolo o suficiente de não topar o acordo, porque é uma espécie de cavalheirismo, né, que os seres estelares elevados vão fazer para conosco. Vamos passar agora rapidamente ao último evento terminal, que é chamado de descida, da esfera ou plano consciencial das artes, ciência e conhecimento. O que é isso? Lá no plano astral superior existem planos conscienciais em que existem pessoas, instituições voltadas para a produção de ciência, de arte, de conhecimento. Esse plano consciencial, esse plano dimensional, vai baixar até o plano etérico e até os planos iniciais, chamados de mais densos, do plano astral. Portanto, o plano etérico, que é o 7º subplano da esfera física, do plano consciencial físico, e o 1º e 2º subplanos astrais inferiores, que pertencem ao plano astral, onde hoje existe um umbral, ok? O umbral já está sendo desmontado e o umbral será o quê? Substituído
pela esfera de artes, ciência e conhecimento. É o que vai acontecer. Ou seja, a partir daí muda tudo de vez. Muda tudo de vez. Tá? Vai haver uma interação muito maior entre pessoas aqui na matéria e fora da matéria. Vai haver a produção de ciência numa velocidade espantosa, a produção de arte de ótima qualidade numa velocidade e intensidade espantosas. Vai haver a produção de conhecimento ou desvelar de conhecimento, o tirar os véus do conhecimento para as pessoas que aqui ficarem, para o trigo da colheita divina que aqui ficar. Mas é claro que isso só vai acontecer quando não houver mais trevoso nenhum, nem encarnado, nem desencarnado no orbe terrestre. Ok, gente? Bom, são 9h20. Eu acho que já dei meu recado. Eu vou fazer o seguinte agora. Vou agradecer muito a paciência de vocês e vou pedir a vocês, né, que quem tiver algum tipo de dúvida, que abra a boca e se manifeste agora, por gentileza, por favor, que estamos aqui agora para podermos esclarecer as dúvidas de vocês. E aí, gente, quem é que tem alguma dúvida? Como é que eu posso ajudar para esclarecer alguma dúvida de alguém aqui agora? Essa é a hora. Alguém tem alguma dúvida? Oi, tudo bem? Vocês conseguem me ouvir? Pode falar, querido. Opa, tudo bem? Tudo. Então, do Essential passado, eu acabei ficando com uma dúvida que se estendeu para esse, que é acerca do seguinte: na operação do apagão, após ela, a gente vai ficar sem as telecoms. Mas depois que a energia elétrica voltar, os computadores vão funcionar? Você tem informação sobre isso de algumas fontes? Tenho. Não só nossos computadores vão funcionar, ainda que sem internet. Você vai poder lidar só com os arquivos que você tem dentro da sua máquina, tá? Não vai poder importar nada de canto nenhum, porque não vai ter internet. Não só isso vai funcionar, como também os arquivos financeiros, né, que guardam, por exemplo, o que é muito importante notar, né, que guardam, por exemplo, as informações relativas a saldos bancários, tá? Nada disso será destruído, isso tudo será preservado. Houve uma preocupação específica do Cristo Jesus de preservar esse tipo de informação ou de dados. Tá? O que vai haver é que durante cerca de um ano, mais ou menos, e note que era para ser coisa de uns 10 anos, isso já está transformado em um aninho só. Então, durante cerca de um ano, não vamos ter internet. Tá? Não deu tempo de falar isso agora, mas é para a nossa própria segurança, porque os trevosos, assim que forem os trevosos desencarnados, assim que forem capturados, a semelhança daquele tipo de lula que libera uma tinta negra no mar, assim que sente que vai ser capturada para tentar enganar seu predador, né? Os trevosos vão fazer a mesma coisa, vão liberar uma espécie de energia deletéria pesadíssima que no ato será aterrada por ciência e tecnologia dos extraterrestres elevados e por também a atitude dos próprios arcanjos, né, que vão trabalhar em conjunto. Portanto, vai ser para o nosso próprio bem, para a nossa própria segurança, porque se a internet ficasse livre, leve e solta, né, ela seria a condutora de venenos eletromagnéticos que nos deixariam não só doentes, como nos levariam a óbito também. Então, vamos precisar ficar um ano aí sem internet, né, com essa energia deletéria dos trevosos desencarnados que foi liberada na atmosfera, né, com essa energia aterrada e sendo transmutada por Gaia. O planeta transmutará, portanto, essas energias. Tá? Estou respondendo sua pergunta, querido. A resposta é sim. Tudo que depende de energia elétrica vai voltar a funcionar. Só não vai ter energia elétrica, não, desculpa, só não vai ter internet em si, nem vai ter streaming, nem vai ter TV aberta e fechada durante cerca de um ano. Isso é Ok? perfeito. É algo muito bom que seja feito dessa forma, porque mesmo a internet sendo muito importante para nós, como você mencionou antes, e eu trabalho na parte da tecnologia, existe muito, mas muita coisa pesada sobre a internet nos tempos atuais que faz muito sentido que, graças a esse bloqueio,
para nossa própria segurança realmente seja desfeito. E quem sabe se depois desse tempo ela não seja refeita de uma outra forma que seja muito mais construtiva e positiva. Olha, eu concordo contigo, querido. Eu acho que vai haver a volta da internet completamente transformada. Ela vai voltar sob outras estruturas, com outros princípios. A dark web vai deixar de existir. Esses caras aí que dominam a internet hoje, o Zuckerberg, Bezos, esse povo todo vai dançar, entendeu? Os Musks da vida vão dançar. Então, esse povo todo vai ter que entregar o poder, né? Dentre eles tem muita gente trevosa, infelizmente, não vão mais estar por aqui. E a galera que vai assumir é a galera do bem, né? Os mansos, os pacíficos, os justos, né? Vão assumir posições e cargos de poder e vão transformar tudo para melhor. A internet, com certeza, será transformada para melhor. Obrigado pela sua pergunta, querido. Mais alguém quer... Agradeço. Diga, querido, fala, desculpe. Perdão, eu só agradeço. Agradeço a Eu, oportunidade. eu que te agradeço muito, querido. Sua pergunta foi muito pertinente. Mais alguém querendo fazer alguma pergunta? A hora é agora, gente. Bom, nós temos um compromisso daqui a pouco, né? Vamos fazer um Evangelho no Lar agora, 9h30. Eu vou pedir permissão e escusas para todos, então, porque vamos ter que terminar, tá? Mas, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só anotar. Daqui a 2 semanas a gente volta a falar mais ou menos dos mesmos assuntos e podemos voltar a esclarecer as dúvidas de vocês. Recomendo que todos orem por mais suavização, recomendo que todos busquem se informar lá nos conteúdos de Dona Luísa Castanhedo, tá? Chama-se o canal no YouTube dela chama-se Luísa Castanhedo Bastidores da Transição Planetária. Sugiro e recomendo fortemente que vocês maratonem os vídeos dela todos. Se puder comprar os livros, comprem e leiam, tá? Que vocês têm do vosso lado agora é o conhecimento. Quanto mais conhecimento, quanto mais informação vocês tiverem agora, melhor lá no meio do apagão, melhor será, né, a sua atitude, seu comportamento lá no meio do apagão e no meio também da operação de despertamento físico. Tá legal, gente? Muito obrigado a todos pela paciência, tá? Vamos nos despedindo aqui. Daqui a 2 semanas tem mais, tá? Grande abraço a todos. Namastê, sejam felizes. Grande abraço a todos, grande beijo a todos. Sejam felizes. Namastê.